eu sou a Kátia Michele, esse é o Retrato Gravado. A gente está aqui no estúdio do Bem Paraná, coordenação da Josiane Ritz e operação do Evandro Soares. Eu sempre gosto muito das pessoas que vêm aqui, porque contar histórias e conversar é o que eu mais gosto de fazer na vida, mas hoje tem uma pessoa muito especial e eu estou muito feliz que ela está aqui e aceitou esse convite, né? Ela é uma musa, é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. É Giovana Madalosso. Ai, quem dera eu fosse tudo isso. Que bom que você está aqui. Obrigada por aceitar o convite, viu? Prazer meu, Kátia. Eu também adoro conversar e com você, que eu já até conversei antes e adorei, vai ser melhor ainda. Nossa, a gente tem muita coisa para falar, né? Tem livro novo. Tem muita coisa acontecendo na sua vida, que já aconteceu também, as pessoas adoram ouvir sua história. Mas então, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta, que eu acabei de ler o livro, né, recém-lançado, Batida Só. Mas eu não parava de pensar também, quando eu te conheci, quando foi que você me chamou a atenção, que foi com aquela coluna que quebrou a internet sobre a sua vida de publicitária, né? O que separa a Giovana daquela vida publicitária lá de São Paulo para a Giovana que escreveu Batida Só? Nossa, muita coisa separa e muita coisa une, né? Eu acho que vamos começar falando daquilo que separa. Eu acho que separa até temporalmente, separam dessa época mais ou menos 15 anos, né? Mas o que separa muito mesmo é que hoje eu estou no caminho que eu sempre escolhi para mim, que é o caminho da literatura. E antes eu estava improvisando num outro caminho. Não quer dizer que eu não gostasse, que não tenha sido bom para mim. Eu aprendi muito nas agências de propaganda. Para os ouvintes, né, que não me conhecem, eu me formei em jornalismo. Depois eu fui trabalhar em agência de propaganda, fiquei em agência de propaganda por uns 15 anos. Mas desde pequena, desde que eu morava em Curitiba, desde que eu me alfabetizei, na verdade, eu sempre quis ser escritora. Então, hoje eu estou nesse lugar e essa pessoa que escreveu esse último livro já está muito distante desse universo onde eu aprendi muita coisa, mas eu era quase como uma estrangeira. Eu até tenho sorte que não me mandaram embora, porque eu me trancava às vezes no banheiro para ler os livros, eu entre um trabalho e outro escrevi os meus textos literários, então eu olho com distância e foi essa distância também que me permitiu escrever essa coluna que eu escrevi. Porque essa coluna que você está mencionando é uma coluna que acaba denunciando, né, uma carga de trabalho excessiva, um estilo de vida ali que parece muito desejável, mas é muito difícil. E quando você está trabalhando dentro das agências, você não tem como falar sobre isso, é muito difícil, né, compromete ali o seu trabalho. E depois de anos foi que eu estava num lugar já de segurança, né, sabendo que eu poderia falar sobre isso, com distanciamento, e aí foi o que aconteceu. Que legal, mas então vamos voltar um pouquinho, né? Você é daqui de Curitiba, para quem, né, porventura não conhece, e cresceu numa família muito tradicional, né, aqui. Quais são as coisas da infância que você traz para a tua literatura? Eu trago muita coisa, né? Porque para a literatura a gente acaba trazendo, na verdade, tudo aquilo que a gente viveu. E Curitiba é enorme na minha vida. Eu morei em Curitiba até os 24 anos. Eu vivi a minha infância e adolescência em Curitiba, que eu acho que são partes da vida para quais um escritor está sempre voltando. Né? Um escritor, nesse sentido, é quase como uma pessoa que vai para o divã de um terapeuta. Né? Da mesma maneira que a gente, fazendo análise, volta muito para a infância, volta muito para os traumas da infância, para as relações familiares, para a relação com os pais, na literatura a gente também está sempre rondando esse lugar. Então, mesmo quando eu estou escrevendo sobre São Paulo, tem histórias minhas que se passam em outros estados, em outros países, eu tenho conto que se passa na Turquia, no Paraguai, nos Estados Unidos, onde eu também morei, a minha formação está sempre ali, né? Esse lugar do sonho, da memória, do inconsciente, ele é cheio de araucárias e casinhas de imigrantes poloneses e italianos. Tem algum hábito ou alguma narrativa que você viveu, que você ressalta de trazer para a tua literatura? Alguma coisa muito forte, assim, que você viveu aqui? Eu acho que ela aparece em coisas que os próprios curitibanos às vezes não percebem, porque não tem uma marcação da localização.
mas surge nas histórias. Então, por exemplo, agora, esse livro que eu estou lançando, ele se passa numa cidade que eu inventei, que eu batizei como Moenda, que é uma cidade muito menor do que Curitiba, mas que tem elementos que eu trouxe das ruas de Curitiba. As casas de madeira, né, que eu falo que o vento passa pela madeira igual os diastemas dos dentes, né, pelas frestas. Aquelas cavas que tem aqui em Curitiba ainda, em cima das portas, onde as pessoas colocam os santos, né, a Nossa Senhora, que é uma coisa que eu não via em São Paulo, e quando eu voltei para cá eu fiquei fascinada, né? Essas ruas muito calmas, onde impera um silêncio absoluto, né? Tem uma cena do meu livro que tem a narradora e um namorado, um casinho dela lá andando pela rua, e ela fala: parece que nós dois estávamos sozinhos no mundo. Essa sensação desse silêncio, desse vazio, desse contato, eu fui ter de novo agora voltando para Curitiba, né? Eram coisas que eu vim resgatando. Então, Curitiba, mesmo que não conscientemente ou não nominalmente, eu acho que Curitiba está em tudo que eu escrevo. E falando desse livro, então, né? Taquicardia, fé, ansiedade, medo da morte. O que é ficção e o que é realidade? Essa pergunta a gente tem que deixar um certo mistério. Geralmente o escritor, quando ele vai lançar um livro, ele pensa um pouco, bem, deixa eu ver o que eu vou contar para as pessoas e o que eu vou deixar só para mim. Mas eu posso contar bastante coisa para vocês, né? Esse livro ele nasceu porque num certo momento, há alguns anos, a minha filha fez um tratamento de saúde. História que ela viveu e que ela passou, a patologia que ela teve, da qual ela se curou, não tem nada a ver com essa história que eu estou contando, nada. Essa história é totalmente ficcional, mas ter percorrido nessa época hospitais, clínicas, especialistas, alguns lugares de fé, né, de cura, como aparece no livro, eu percorri nesse período. E nesse período eu observei o corpo humano, né? Eu parei para pensar sobre fé, sobre doença, né, sobre vida, sobre morte. Eu observei muita gente, eu observei as crianças que eu via, até aqui em Curitiba, no Pequeno Príncipe, toda essa dinâmica. E é esse material que veio da observação dos outros, que veio da observação desse universo que eu percorri, que gerou a matéria-prima para eu criar esse livro. A sua narrativa é muito semelhante com o que você pensa sobre fé, pessoalmente? Sim, porque em alguns momentos da minha vida que eu fui confrontada com problemas, eu fui buscar fé, eu senti a mesma coisa que a narradora. Então, nessa parte eu posso falar que ele é um pouco, não vou dizer autobiográfico, mas que ele parte de um lugar mais perto de mim. Tem um escritor americano que eu cito em todas as minhas entrevistas quase, eu tenho que parar com isso, porque quem fica me acompanhando já deve ter ouvido eu falar do Philip Roth, que ele sempre fala que o escritor pula do trampolim da experiência humana, às vezes mais perto, um pouco mais longe. E nesse sentido eu pulei perto da minha experiência, porque com uns 9 anos de idade, mais ou menos, morando lá em Santa Felicidade, eu fui chamada para fazer, aquilo que você faz para se preparar para a primeira comunhão. E eu tenho 2 primos que têm a mesma idade que eu e foram. E eu, na época, já falei, não quero ir porque eu não sei se eu acredito em Deus. Eu não sei de onde que tão cedo, numa colônia italiana católica, de onde é que eu tirei uma coisa dessa? Vai ver, eu já andava lendo que não devia com essa idade. Mas eu sei que desde então, a questão da fé, né, a crença em Deus, é difícil para mim. Foi uma coisa com que eu me debato há muito tempo. E chegou um certo momento da minha vida, a gente vai envelhecendo, os desafios aparecem, que eu senti falta. Eu senti falta de espiritualidade, eu senti falta de poder falar com Deus, de respostas. E aí eu fui atrás, e eu acho que isso o livro representa bem, né? Porque a gente tem uma narradora que é confrontada com um problema, ela quer ter fé, mas aí você descobre que não é uma coisa que você vai arrumar da noite para o dia. Né? Como eu falo ali, é como se a fé fosse um músculo. E da noite para o dia, quem não treinou não consegue ter esse músculo de repente. E quando você teve essa decisão, teve algum conflito com os seus pais? E depois, nas suas escolhas de vida, esse conflito existiu por conta das suas escolhas? Claro, né? E como é que se lida com isso? Eu sou a ovelha cinza da família, de uma família grande que tem poucas ovelhas da mesma cor que eu. Se eu não sou a única, eu sou com certeza a primeira. Eu acho que a gente vai aprendendo, né? No começo é um pouco doloroso você ser a pessoa que é diferente, né? Porque você enfrenta a resistência.
né? Principalmente sendo mulher. Então você tem que colocar muito o pé na porta, com força, porque senão você é levada, né, pelo desejo da maioria das pessoas. Eu acho que isso percorre muito a minha história. Talvez isso também tenha me levado para fora de Curitiba um tempo, para que eu pudesse, enfim, desenvolver essa minha individualidade mais livremente. Mas depois a gente vai amadurecendo e aprendendo a lidar com esse lugar, né? E aprendendo a tomar decisões conciliatórias. Entender também, porque às vezes os nossos pais ou as pessoas que nos acompanham, eles têm desejo de outras coisas porque acreditam que vai ser o melhor para nós. Então, às vezes, até um conflito, uma resistência, hoje eu vejo com carinho e me sinto inserida, apesar de ser diferente. E nesse sentido, a maternidade te transformou também? Ah, com certeza, né? Um pouco de como que aí eu sou a mãe também, pensando, não, filha, mas vamos fazer assim que é melhor para você. E como é que foi essa experiência e está sendo ainda, né, a maternidade para você? Olha, eu acho que a maternidade, ela foi e é, né? Porque a maternidade não finda e está sempre se renovando com seus desafios. A maternidade foi muito importante, é muito importante para mim. Até no nascimento da minha parte escritora. Porque embora eu sempre tenha desejado escrever e sempre estivesse escrevendo, como eu falo, eu escrevia dentro do armário enquanto trabalhava nas agências de propaganda, foi em torno do nascimento da minha filha que eu encontrei a minha voz narrativa. Né, que para quem está ouvindo aqui a gente, né, e não sabe bem o que é essa voz narrativa, é aquela voz que torna um escritor um artista único, né? É uma coisa que os escritores buscam, né? Quando você está lendo um livro e você fala, nossa, isso aqui tem o jeitão de tal autor, né? Nossa, isso aqui é a cara do Dalton, isso aqui é a cara do Leminski. Isso é a voz narrativa. E essa voz eu depurei em torno do nascimento da minha filha, porque foi uma experiência muito acachapante para mim. E aí veio de dentro de mim realmente uma voz com urgência de contar histórias e narrar, porque não foi fácil o meu puerpério. A minha filha nasceu quando eu morava em São Paulo, o pai dela e a família do pai dela é do Rio. Foi um período que eu fiquei muito sozinha e, como sempre, quando eu não estou bem, o que eu faço é escrever. Então eu amamentava, quando eu não conseguia escrever, anotar no meu caderninho ou no computador, eu gravava trechos enquanto amamentava, e foi desse período, né, dessa dor, né, desse nascimento, porque às vezes a gente idealiza muito a maternidade e acha que vai vir, é só amor e mil maravilhas. O começo às vezes é dolorido para algumas mulheres e para mim foi difícil, né, nessa solidão, sem a aldeia para cuidar de uma criança. Então, desse período do nascimento, assim, da minha filha, também nasce a minha escrita, também nasce a mulher feminista que eu sou, porque embora eu sempre tivesse sido muito alinhada com o feminismo, com o direito das mulheres, ser mãe de uma mulher me fez virar uma feminista muito mais aguerrida, me fez querer lutar por um mundo diferente, né, para as nossas mulheres habitarem. Quais são os principais valores que você vê hoje que você quer passar para ela? E quais os principais desafios de ser mulher nessa época, né? Olha, ontem eu até tive uma conversa com a minha filha sobre a questão do feminismo, né? Porque ela estava fazendo um trabalho escolar e aí acho que surgiu essa pergunta, né? Feminismo, afinal, então ele é bom para quê, né? E aí eu falei, não, vamos um pouco além da superfície, né? Da gente pensar que, é claro, a gente quer os mesmos salários, os mesmos direitos, a gente não quer viver essa violência nas ruas, né? O Brasil é um país que tem, assim, vários estupros por dia, é um país que tem muito feminicídio, violência doméstica, então assim, a mulher está colocada num lugar de muita vulnerabilidade. E eu diria que essas são as nossas grandes e maiores batalhas. Mas eu gosto também de pensar no feminismo como um movimento libertador também para os homens. Porque o feminismo liberta a mulher e protege a mulher e permite que a mulher desenvolva suas capacidades de uma maneira muito melhor, mas eu acho que o machismo e a sociedade patriarcal também são muito ruins para os homens. Porque se a gente pensar que a gente está criando meninos, de novo, que não podem chorar, que não podem demonstrar seus sentimentos, né? Como é agressivo também para um garoto, um menino, chegar numa sociedade que cobra dele ser o macho forte, que enfrenta tudo, né? Isso é muito opressivo. Então, na nossa conversa de ontem e no que eu penso, eu amo esse movimento porque eu acho que é um movimento que pode ajudar todo mundo a ter uma vida melhor. Isso também traz um olhar para dentro, né, Giovana? Porque nós, mulheres,
amadurecendo num período diferente do das nossas mães. Hoje a gente pode falar de muitas coisas que não se falava antes, né? O que é essa tal de menopausa que está todo mundo falando só agora? Por que não se falava disso antes? Onde é que ela estava? Né? Como é para você esse amadurecimento e, né, chegar aos 50 plena, né? Eu acho que uma das coisas que me dá uma sensação de plenitude é que eu falo sobre o que eu vivo. Isso pode parecer uma bobagem, mas isso é tão importante. Uma das coisas mais tristes que eu já escutei com relação a esse assunto foi uma vez, isso tem, sei lá, mais ou menos uns 7, 8 anos, que eu estava numa festa e tinha uma pessoa, né, uma mulher que comentou comigo, eu já entrei na menopausa, ela falou baixinho, eu já entrei na menopausa, mas por favor não fica falando disso que eu não contei nada para o meu marido. E aí eu pensei, nossa, a menopausa já é tão dura. Mas mais duro ainda é quando você se encerra num lugar de solidão para atender que tipo de papel social? Para dizer que você ainda é uma mulher jovem e ativa, que não entrou nesse momento. Então, assim, esse é um momento difícil, mas é muito mais difícil quando nós não falamos a respeito. Nós tivemos uma geração de mulheres, uma não, né? Todas as gerações de mulheres que vieram antes de nós, que não falavam, era um tabu. E agora, para mim, é chato, né? Ter calorão é chato. Mas eu vou dizer, é uma delícia também poder vir aqui falar sobre isso, conversar com as amigas e trocar informações. Porque quando a gente sabe que está vivendo, não melhora? Você não conversa a respeito e descobre, não, eu não estou repondo direito, eu não estou tomando essa vitamina. A conversa cura, né, também, né? Sim. Sempre o diálogo, e você está, né, perto das pessoas que você possa se abrir e pensar ao mesmo tempo que você. Mas você acha que a gente vive numa bolha, assim? Todas as mulheres estão vivendo essa mudança? Essa mudança do poder falar, esse universo de escuta? Não, eu acho que muitas mulheres não estão vivendo essa mudança, né? Se a gente for olhar, então a gente tem até as threadwives na ponta desse espectro, né? Na ponta oposta. Não, eu acho que a gente tem um movimento muito conservador acontecendo agora, né? De uma busca por algumas coisas, enfim, que eu achei que já tinham sido superadas, né? De colocar a mulher num lugar muito limitado, onde a gente não consegue expandir todas as nossas capacidades. Eu acho que tem uma boa parte da sociedade, eu acredito que seja a maioria que quer ver essas mudanças, mas ainda se encontra muito timidamente nesse lugar, e ainda eu acho que, em geral, as mulheres muito presas a uma cobrança estética muito grande e a uma busca pela juventude eterna, né? Porque existe essa cobrança também patriarcal, né? Dos homens e da sociedade valorizando só as mulheres mais jovens, né? Tinha isso antes. Então eu acho muito legal. Já furou um pouco a bolha, né? Muito, mas eu acho muito legal essas mulheres que estão na linha de frente falando a respeito e falando, não, a vida não acaba aqui, ninguém tá menos sexy e potente aqui, né? A gente pode fazer tudo o que fazia antes. E aí eu acho que ter essas influenciadoras, atrizes, escritoras, falando disso sem tabu, as outras mulheres olham e falam, tudo bem, gente, eu tenho 60 anos e eu vou namorar até os 90, eu tô gata ainda, não tem limitação. Aliás, a sexualidade, né, também é um tema bem presente na tua obra, né? Como é que você traz experiências para a literatura e como que você vê as mulheres amadurecendo e falando sobre isso, né? Esse é outro tema que é bom falar a respeito. Minha mãe sempre fala, mas por quê? Filha, para que escrever sobre sexo em todos os livros? Eu falei para ela, mãe, porque o sexo, ele faz parte da vida, né? Então, nós comemos, né? Conversamos, viajamos, tudo isso está no livro. Nós também fazemos sexo, então está no livro como uma parte indissociável, né, da vida, que revela muito sobre os personagens, né? Tem uma frase maravilhosa da Nobel, que me deu um branco, a Nobel do olho mais azul, a Toni Morrison. Olha aí os sintomas da perimenopausa. Que a Toni Morrison fala alguma coisa assim, né? Que, sei lá, que a pessoa raivosa ama com raiva, né? O bondoso ama com amor. Eu leio essa frase, é muito mais longa, mas eu levo ela para minhas aulas, eu dou aula de construção de personagem, porque quando a gente tem uma cena de sexo num livro, pelo estilo e pelas coisas que acontecem, a gente também está descobrindo um pouco de como essa pessoa funciona, né? Se ela é generosa na vida lá fora, provavelmente ela também vai ser generosa na intimidade.
Então, além do sexo construir personagem, além do sexo fazer parte da vida, tem um outro motivo. Bom. Além de ser gostoso, divertido, às vezes, revelador. Tem um outro motivo que também me faz escrever cenas de sexo, que é ideológico, que é o seguinte: nós não éramos autorizadas a falar sobre sexo. Se a gente for pensar na literatura brasileira, você vai pegar os livros dos últimos 30 anos e você vai ver muitos homens escrevendo sobre sexo. Muitos homens objetificando o corpo das mulheres, né? O que hoje algumas estudiosas falam que até não é problema. Tudo bem eles terem feito isso. Nós precisamos também fazer com eles. Né? Como eu sempre falo, a gente não tem que calar a boca, tirar nenhum livro do mercado, silenciar nenhum escritor ou narrador. O que a gente precisa é de mais histórias. Então, quando eu escrevo sobre sexo, eu sou uma mulher escrevendo sobre sexo, né? Colocando na boca da minha narradora palavras que até então eram proibidas para nós, porque os homens achavam, ai, que vulgar uma mulher falando isso. Mas eles podem falar, por que é que nós não podemos, né? Sim, isso me lembra também, né, que você liderou um movimento inédito de reunir as escritoras, né, do Brasil. Qual que foi a dificuldade que você teve para reunir mulheres escritoras, né, num mesmo espaço e principalmente fazer com que elas, né, percebessem que tinham voz, né, porque isso também é um problema, né? Muito, descobrimos, né? Uhum. Na verdade, eu não tive dificuldade nenhuma para reunir, porque elas vieram correndo, que nem assim, abelhas no enxame. Isso foi lindo. Mas eu vou contar como é que surgiu essa ideia, que inclusive a sementinha dela está aqui em Curitiba. E para quem está ouvindo, né, porque esse programa está sendo gravado em Curitiba, para quem está ouvindo esse programa em Curitiba, é legal ver a origem dessa história. Eu estava passeando por Santa Felicidade procurando, um amigo meu me falou, eu queria fazer uma foto da minha família na frente da Casa dos Gerânios. Só que a família Madaloso hoje é enorme, são, sei lá, 50 pessoas. Né? E aí um amigo meu falou, dá uma olhada numa referência de uma foto que foi tirada nos Estados Unidos, é uma foto famosa que consegue colocar harmonicamente 50 pessoas na frente de um lugar. Essa foto se chama Um Grande Dia no Harlem, é uma foto que foi tirada em Nova York, num dia que convidaram vários jazzistas da época de ouro do jazz nos Estados Unidos para ir lá, marcaram um dia e clicaram essa foto. E quando eu olhei essa foto de referência, né, para fazer a foto da família Madaloso, eu não pensei mais nos Madaloso. Quando eu olhei a foto e vi os jazzistas, eu pensei em escritoras mulheres. Porque eu estava acompanhando um crescimento muito grande da escrita feita por mulheres nos últimos anos, tá? Isso foi em 2022 que aconteceu essa foto. E aí eu falei, vamos fazer a mesma coisa, vamos marcar um dia, um lugar e chamar todas as mulheres que escrevem para fazer uma foto. E assim foi, a gente marcou em São Paulo, né, no estádio do Pacaembu. Eu moro ali nessa, como é que foi a divulgação nessa região. Disso, boca a boca? Como é que funcionou? Isso que foi muito bonito, porque primeiro que eu quase desisti, eu não fiz isso sozinha, claro, eu fiz com a Natália Timmerman, com a Paula Carvalho e com apoio também da Feira do Livro, que a gente acabou marcando nos dias da Feira do Livro de São Paulo, mas uns dias antes eu dei uma amarelada, porque eu fiquei com medo que não... Falei, gente, não vai aparecer ninguém, a gente marcou super em cima da hora, e foi realmente, 10 dias antes que surgiu essa ideia, e vai ser caído, e pra gente reunir aqui só as escritoras conhecidas e tirar uma foto, que as escritoras já estão na mídia, não vai valer a pena. Bom, acabou que mantivemos, fizemos e foi uma surpresa, porque no dia apareceram 420 ou 30, agora sou ruim com o número, 420 escritoras apareceram no Pacaembu. Um fenômeno, né? Foi um fenômeno. Eu peguei quando estava saindo de casa um megafone meio de brincadeira, que a gente usa às vezes para fazer alguma coisa, e levei, e que bom, porque a gente não conseguia nem trazer todo mundo para dentro do estádio para foto. Foi uma fila linda que serpenteou pela praça toda. E o que eu posso falar para vocês é que aí isso aconteceu, se expandiu para mais de 50 cidades no Brasil e no mundo, esse movimento, fotografou mais de 2.300 mulheres, e aí todo mundo me pergunta, como é que vocês articularam isso em tantas cidades? Nós não articulamos nada, isso foi como uma pólvora, uma faísca que se espalhou, porque quando as mulheres ficavam sabendo, falavam, vamos fazer igual na nossa cidade. E por que foi um movimento tão rico, né, na minha opinião? Primeiro, eu achei que a riqueza desse movimento para nós seria poder catalogar as mulheres que escrevem no Brasil
fora do eixo Rio-São Paulo, as mulheres negras, as mulheres periféricas, né? Pensei, puxa, isso de fato foi muito rico. Mas durante o movimento a gente descobriu que não era essa a maior riqueza. A maior riqueza é que eu diria para você que 80%, 90% das mulheres que apareceram lá, elas tiveram medo de aparecer porque elas não tinham coragem de se autodeclarar escritoras. E o que o movimento fez foi empoderá-las, porque elas chegavam e falavam, estou com o livro aqui, então eu sou, você também é? Eu sou, você também é. E a partir daí, nossa, muita gente me escreve e fala, olha, eu escrevi livro a partir disso, formamos coletivos, montamos revistas, então que bom que foi bom para todo mundo. Muito. E outra coisa, você estava falando que dá o curso de criação de personagem, né? Para essa mulher que está olhando esse movimento e falando, eu quero participar disso e não sei por onde começar, o que você recomenda para quem está ali agora não é mais caneta e papel, né? Mas quem está ali com a tela em branco? Eu recomendo algumas coisas. Acho primeiro o básico, assim, que qualquer escritor falaria, que é ler muito, antes até de escrever, ler muito, mas também escrever muito. Porque, como qualquer outra profissão, são as horas de voo que levam a gente para frente. Só alguns poetas, e isso é uma característica específica da poesia, que já nascem meio prontos aí, Rimbaud, e já tem seus livros maravilhosos em torno dos 20 anos. Mas, no geral, e principalmente para prosa, para romance, conto, crônica, o que deixa a gente melhor é escrever bastante. Uma outra coisa que eu quero dar de dica para as escritoras mulheres é cuidado para quem você dá os seus textos, porque assim, às vezes as pessoas destroem os textos sem motivo, né? Esse tema é ruim, eu ouvi muito isso, que tema batido, não sei se isso é bom, ou às vezes outros artistas, né? Aconteceu muito comigo de dar para, enfim, artistas homens, uma pessoa que eu me relacionei, não, faz que nem eu, muda e faz desse jeito. Então, entender que você tem que dar para alguém que respeite o teu trabalho, não se deixar intimidar por ouvir as críticas, mas escolher para quem você dá, não se deixar intimidar por comentários excessivamente depreciativos. E, acima de tudo, eu queria dizer que ser honesto quando a gente chega no papel, sabe? Levar as coisas que realmente estão pulsando dentro da gente. Não existe assunto batido, não existe história ruim. O que vale é a gente se aproximar com honestidade daquilo que a gente vai contar. Isso é muito legal. E agora, falando nesses temas, né? Tem algum tema ainda, algum que você ainda quer flertar? E eu sei que é cedo para falar, pois tá em época de lançamento do Batida Só, mas você já está flertando com outro tema que você vai abordar? Eu vou morrer flertando. Eu diria que eu não paro de flertar um minuto, porque estando viva na vida e apaixonada pela vida como eu sou, eu estou o tempo inteiro observando o mundo. E eu realmente amo a vida, assim, o mundo me instiga muito. Eu ando pela rua e toda hora eu tô, nossa, isso aqui seria muito legal escrever a respeito. Eu sou colunista de jornal também, isso alivia um pouquinho, né? Mas aí eu fico, nossa, isso seria muito legal escrever a respeito. Eu brinco também, tem uma autora que eu me senti bem quando eu li ela, porque eu falei, eu sou igual. Ela conta isso e eu também sinto, né? Eu também invento muita história o tempo inteiro. Então, às vezes é meio ruim que eu fico uma pessoa muito assustada. Então, por exemplo, se eu vejo alguém chegando no meu prédio com um saco preto nas costas, será que tem um cadáver? Sabe, eu já imagino mais coisas do que deveria. Mas essa máquina, né, muito assim, potente de imaginar e gostosa que está comigo sempre, me faz flertar. E o que também me faz sempre flertar com matemática e com uma possibilidade de livro, de conto, é que a vida não para, e a vida sempre está me trazendo desafios, né? Então a gente está sempre apoiando um pouco da vida. E tudo que chega para mim e se torna uma angústia, e se torna alguma coisa difícil de atravessar, o lugar onde eu vou elaborar isso é escrevendo. Pois é, até lembrei agora de uma outra coluna que você fez recentemente, pedindo para o ChatGPT escrever a sua coluna, né? Vamos falar um pouco, queria saber a sua opinião sobre o que é, né, essa inteligência artificial vindo para a escrita agora, né? Como é que você enxerga isso? Olha, é muito difícil
pelo menos para mim, dizer o que vai acontecer depois, né? Mas hoje, com as ferramentas que a gente tem, que eu conheço bem, eu não teria medo ainda do ChatGPT, nem de outras coisas de inteligência artificial, porque as narrativas saem, né? A inteligência artificial consegue escrever os textos, então tem coisas muito interessantes para a gente usar quase como um assistente, é bem legal mesmo. Textos curtos eu acho que até segura bem, eu testei e falei, escreva uma crônica como Giovanna Madalosso, escreva um conto como Giovanna Madalosso. Tinha umas frases ótimas, tinha uns personagens super legais, mas eu sinto duas dificuldades ainda, né, que pode ser que sejam ultrapassadas. Uma é para o enredo longo, então numa estrutura como um romance e tal, me parece que ainda não conseguiram chegar lá, estão tentando, né? Tanto que estão alimentando a IA com vários livros. E a outra coisa que talvez seja mais primordial é que a inteligência artificial não sente. E muito do trabalho do artista, ele vem da emoção. E eu diria que não vem só da emoção, vem do erro. O erro é maravilhoso. Porque quando a gente erra, quando a gente erra na vida, a gente busca uma solução inesperada. É às vezes do erro, é do acidente, é da dificuldade que saem as grandes obras artísticas. E esse lugar do intangível, que esse jeito de pensar ainda muito quadrado da inteligência artificial não chega, isso é a riqueza humana, né? E é isso que é tão difícil de substituir. Certo. E agora, infelizmente, a gente já está chegando ao fim desse bate-papo, que eu não queria acabar, mas você quer falar um pouco dos próximos passos do Batida Só? Onde é que você vai lançar? A editora? Como que as pessoas, né, corram, leiam? É urgente, né? Tem aí as suas considerações finais. Sim, bom, eu quero recomendar, né, esse meu livro. Esse é o meu 4º livro. Eu tenho um livro de contos, eu tenho 2 romances que eu lancei antes, Tudo Pode Ser Roubado e Sweet Tóquio, que é o meu livro mais famoso até agora. Jabuti. Foi finalista do Jabuti, foi lançado nos Estados Unidos, tem ido bem, né, nos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Portugal. É um livro que fez um sucesso legal, isso me deixa feliz. E eu não sei ainda, né? Eu estou muito curiosa para saber o que os leitores vão achar do Batida Só. O escritor, quando lança, ele ainda não tem muita noção, né? A gente vai recebendo aí a leitura dos leitores e entendendo o livro que escreveu. Mas, bem, para quem se interessar, como já ouviram, é um livro que fala sobre corpo, sobre fé, sobre doença. Na primeira parte também é um livro muito focado nas emoções, né? Hoje as pessoas tomam muito remédio, muito antidepressivo, às vezes a gente acaba se distanciando das emoções, e é um livro que fala muito disso, né, desse limite, né, de será que vale a pena, né, se proteger tanto e não sentir. E eu vou lançar esse livro aqui em Curitiba, no dia 26 de junho, na Livraria da Vila do Pátio Batel, às 19 horas. Vai ter uma noite de autógrafos, vai ser bem legal. E depois eu lanço em várias cidades do Brasil. Eu lanço no Rio de Janeiro, na Bienal do Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília. Eu sou convidada da Flip desse ano, em Paraty. Então, se você gostou do papo, eu recomendo que entre no meu Insta e dê uma olhada lá na minha agenda. Muito legal, muito obrigada por ter aceitado o convite, adorei o papo e já quero mais. Eu vou estar lá dia 26. Você também vem? Até, e continue aqui com a gente no Retrato Gravado.